Olá pessoal, Samuel Amos aqui e hoje nós vamos tratar sobre crimes na Lua. Imagine, são dois astronautas ali, estão pulando. Um de um país, outro de outro. Aí eles começam a pular assim na Lua, aí um olha pro outro e diz assim, não, tu é feio. Aí o de cá, não, tu que é feio. E ali os dois começam o atrito ali, na Lua, um perseguindo o outro. Desse conflito, um deles vem a falecer. Na Terra, inevitavelmente, seria um crime, mas fica um questionamento. E na Lua, o que é que aconteceria? Qual país vai ter autoridade de julgar esse fato? Os dois astronautas. E mais do que isso, como as nossas leis, elas se aplicam fora do nosso planeta. E nesse vídeo eu quero te mostrar como o direito responde perguntas que parecem simples, mas não são. A primeira alternativa seria buscar nos tratados internacionais. O primeiro seria o Tratado do Espaço do Exterior de 1967. Ele proíbe que qualquer país ele reivindique a soberania sobre a Lua. Não, a Lua agora é minha, não pode. Mas ele também diz o seguinte, olha, esse Estado soberano, ele tem a jurisdição para julgar sobre os objetos que ele lançou às naves e também da sua tripulação. Também temos o Acordo da Lua de 1979, que ele declara que a Lua ele é um patrimônio histórico comum da humanidade, embora poucos países eles tenham aderido a esse tratado. Mais recentemente, o Brasil ele assinou o Acordo de Artemis em 2021, que ele reforça a cooperação pacífica e sustentável na exploração espacial. Mas você percebe que nenhum desses instrumentos cria um código penal lunar. Nenhum deles ele resolve o problema de falta de lei, porque fica o questionamento, se não há uma lei específica para julgar na Lua, será que um homicídio ele ficaria impune? Teria como julgar? Porque perceba, mas o Brasil ele tem determinadas condutas que são tidas como delituosas, o uso de drogas ilícitas, a maconha. Mas se outro país, aquilo dali for lícito, o legal, e o brasileiro ele está em esse outro país, ele não comete crime. Então fica o questionamento. E na Lua? Leis. Nós tentamos responder isso através da competência internacional. Hoje não existe um tribunal interplanetário. Existe uma dualidade. Alguns juristas eles defendem, não, a gente tem que aplicar a lógica da pirataria marítima. Ou seja, uma jurisdição universal onde qualquer país interessado ele poderia julgar. Outros dizem assim, não, a gente precisa criar um tribunal específico, precisa criar um tribunal especial. Até porque não é só na Lua. Existem notícias, boatos que a humanidade ela quer expandir. Bilionários disseram assim, não, a gente quer ir para Marte, a gente vai para Marte. Inclusive, um astronauta, não sei se a terminologia correta é essa, que deseja ir para Marte, colonizar. Fica o questionamento, e se acontecer alguma coisa em Marte? Se acontecer uma nave foi de um país, de outra nave foi, se acontecer um conflito, como é que resolve esse tipo de problema? Então tem alguns que defendem a criação desse tribunal interplanetário. Mas enquanto não existe esse tribunal, como o direito brasileiro ele lida com essa situação? Eu vejo, no Brasil, a regra geral está no artigo 5º do Código Penal, que adota a teoria da territorialidade temperada, ou seja, territorialidade mitigada. O território brasileiro, ele abrange o espaço físico, ou seja, o solo, o espaço aéreo, e também existe aqueles por convenção, ou seja, ficção jurídica. As embarcações e aeronaves públicas também é um território por extensão. Por exemplo, embarcações e aeronaves brasileiras privadas em alto mar ou espaço aéreo internacional, ou seja, por analogia, nos objetos espaciais registrados no Brasil, segundo o Tratado de 1967 e o próprio Código Penal, se acontece um crime dentro de uma nave brasileira, caminho da Lua, caminho de Marte, caminho de Júpiter, se aplicaria a lei brasileira. Porém, um grande questionamento é se esse crime acontecer em solo lunar, onde não existe soberania estatal, onde não existe um país que diga, ó, a Lua é minha, as normativas e regras são essas. Então nós saímos do artigo 5º e entramos no artigo 7º do Código Penal, ou seja, a extraterritorialidade. Ela permite que a lei brasileira ela alcance fatos fora do nosso território quando houver um vínculo relevante com a nacionalidade do autor. Imagine que os astronautas, um é brasileiro, o outro é de outro determinado país, se existir um conflito ali em solo lunar onde não há ninguém, naturalmente o Brasil ele tem capacidade de julgar aquela situação. Mas o grande questionamento ele lhe dá em um cenário internacional. Como é que se resolveria esse conflito? Qual lei ela seria aplicada nesse tipo de caso? O astronauta está pulando, o outro está aqui. E os outros astronautas ele viram, cada um é de um país. Um é da Rússia, outro é da China, outro do Brasil que chegou lá de... Perceba,
Qual lei vai se aplicar? Como é que se resolve esse tipo de situação? Tá lá o astronauta, ele tá caindo em câmera lenta, perceba, ele tá aqui, ó. Como é que se aplica esse tipo de coisa? Esse dilema, ele não é totalmente novo. Pense nas águas internacionais. Se um crime ele acontece no alto mar, fora de uma embarcação, não há soberania direta. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Nesse caso, a solução do direito internacional ele passa pela nacionalidade do autor, pela nacionalidade da vítima ou pela entrega do acusado ao país de origem. Os astronautas pegaram para te levar para lá, meu irmão. A Lua, ela funcionaria de uma forma semelhante. Fora da nave, no solo lunar, seria como se fosse as águas internacionais. Porém, um grande questionamento ele estaria atrelado a se existe algum vazio normativo, algum vazio legal que impeça a punição. Porque veja, se é na Lua, não há uma regra ativa própria que diga, olha, isso aqui é crime, isso aqui não é. Você lembra da situação do país, aonde um aqui é crime, no outro país não é? Se esse camarada ele tiver aqui, ele não comete essa infração. É o caso de aplicação do direito brasileiro, por exemplo, nesse tipo de caso. Eu quero que você perceba que não existe esse vazio normativo para a conduta tirar a vida de alguém. É um crime na Terra, é um crime no espaço, é um crime em Júpiter. O problema real do espaço não é a falta de lei penal. Está mais atrelado à jurisdição e à soberania. Ou seja, se um brasileiro ele cometer um crime na Lua contra um americano, por exemplo, o Brasil ele pode punir. Mas os Estados Unidos ele também tem o direito de reivindicar. Como não há um tribunal nativo da Lua, o desafio não é simplesmente julgar, mas é quem tem a jurisdição. É diferente, por exemplo, se existisse vida alienígena e os camaradas eles tivessem uma percepção diferente. Ó, na cabeça deles, a conduta não é delituosa e está lá no território deles. Sei lá, existem habitantes na Lua. Sei lá, existem os habitantes na Lua, eles têm essa percepção lá na realidade deles. Nesse caso, inclusive, é um tema até para um vídeo interessante. Se você ter esse, comenta aqui embaixo que a gente pode falar sobre isso. Ou se simplesmente você acredita que a Terra é plana. Não, meu irmão, isso aí é loucura, bicho. Não existe isso aí não, velho. A Terra é plana. Não existe alienígena. Ou, por exemplo, você pode até dizer assim, não, meu irmão, existe o domo e existe um mapa ao redor. Eu não sei qual é o seu pensamento sobre isso. Porém, o direito espacial, ele ainda está em construção. E cada passo que a humanidade dá fora da Terra nos obriga a repensar como convivemos, como aplicamos as nossas regras. O que hoje parece uma mera ficção, história de filme, pode virar rotina em breve. Afinal de contas, tem um bilionário que quer ir para a Lua. Fica o questionamento, você acha que deveríamos ter um código penal espacial, um tribunal interplanetário que resolveria esse problema? Deixe seu comentário. Se você gostou dessa análise, se inscreva no canal. Deixa o like, porque nós vamos tentar resolver situações que parecem simples, mas não são. Até o próximo vídeo.